E os entreguistas descendentes do capiroto continuam atuando contra o Brasil, como eu já mostrei para vocês hoje mais cedo. E agora a vítima é o seu companheiro de todos os dias aí, que chegou recentemente, mas não dá mais para ficar sem ele, o tal do Pix, tá? Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro começaram a atiçar Donald Trump. Donald Trump voltou a atacar o Pix. Por quê? Porque o Pix é uma ferramenta inovadora que está sendo copiada e levada, né, transplantada para outros países. E isso está quebrando, né, dá muitos prejuízos para as bandeiras de cartões de crédito e de débito lá dos Estados Unidos, como é o caso do Mastercard, Visa, essas coiseiras todas. Ele já tinha feito isso antes, já tinha feito essas ameaças, então voltou a fazer de novo. Você não está vendo o vídeo antigo, não. Isso aí é de agora. Eu vou mostrar isso para você e também que, pelo contrário do que faz Flávio Bolsonaro, o candidato, Flávio Bolsonaro tenta acabar com o Pix, o presidente Lula tenta acabar com a declaração de imposto de renda. Você fica nervoso, fica irritado, fica com ódio. A palavra certa é ódio, né? De ter que participar dessa burocracia complexa e perigosa para você pagar. No final, pois é, se você votar em Lula, pode ser que isso acabe. E também vou mostrar que dentro desse contexto de ataques encomendados pelos golpistas candidatos à presidência do lado do bolsonarismo, Alexandre de Moraes foi atacado mais uma vez, colocado mais uma vez naquele relatório lá de um Jim Jones norte-americano, um golpista que também é deputado, como o Bolsonaro filho faz aqui. Se você está chegando agora para esse canal, meu nome é Rony Teles, se inscreva. Senta o dedo no like, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Tudo que você faz ajuda muito. Vamos ajudar Lula a se eleger. A gente está aqui há 8 anos, não é canal novo não. Você chegou agora, mas já estamos aí desde que Lula estava preso, injustamente. Se inscreva, deixa o like, ative o sininho e vamos olhar. Ofensiva dos Estados Unidos contra o Sistema Brasileiro de Pagamentos, o PIX, reacende discurso de defesa da soberania e isola senador do PL candidato à presidência. Essa é uma leitura, né, de uma revista de esquerda positiva. Ele está dizendo assim, olha, isso aí vai acabar sendo ruim para o Flávio Bolsonaro. Mas, por enquanto, né, está sendo ruim para todos os brasileiros. Porque se o Trump usar a força que tem para ficar pressionando as instituições brasileiras, inclusive financeiras, que só se importam com dinheiro, o Pix pode ter problemas. Isso acontece porque o Trump voltou a atacar o sistema de pagamentos brasileiros, o Pix, e criticou o Brasil em suas declarações. A ameaça foi direcionada dessa vez ao país, intensificando as tensões comerciais entre os Estados Unidos e Brasil. O presidente do Senado, né, Davi Alcolumbre, defendeu o Pix e afirmou que o Brasil não aceitará mais ameaças. O senador Flavinho Chocolate não se manifestou sobre o tema. O Pix foi incluído no relatório anual do Escritório do Representante do Comércio dos Estados Unidos, o USTR. Esse documento lista o mecanismo brasileiro, ou seja, o Pix, e coloca ele como sendo uma barreira comercial. A alegação deles é de que o Pix prejudica as empresas norte-americanas, o que ameaça o Brasil com possíveis retaliações econômicas. É claro, todas as empresas brasileiras ameaçam as empresas norte-americanas, todas. Agora, existem as que têm condição de oferecer concorrência e existem as que não têm. Então, por isso é que ele não se importa com, sei lá, lojas Avan. Ele não está nem aí para isso. Oferece risco? Oferece. Qual risco? Quase zero. Agora, o Pix é uma ferramenta bem sucedida. Oferece o risco de substituir cartões de crédito como Visa, Mastercard e aquela coiseira toda. Por isso, causa danos, mas não danos que sejam injustos, danos comerciais. Olha, esse produto é melhor, vou usar esse produto. Acontece que os Estados Unidos são perdedores muito ruins e jogadores que não se pautam pela justiça. Eles não aceitam perder e vão usar de qualquer influência que tenha para poder fazer você se submeter aos caprichos deles. Como um belo menino que pega a bola quando não é escalado para jogar no time e sai correndo com ela debaixo do braço para casa dizendo a bola é minha. No caso, um pouco pior, porque a bola nem chega a ser deles, né? Eles começam, no caso, a analogia perfeita é quando ele não é escalado, ele vai lá na polícia e faz a denúncia, estão jogando lá naquele terreno baldio lá, vão lá impedir o jogo, já que eu não pude jogar. É assim que funciona.
E o risco real do Pix acabar, Rony? O risco de o Pix ser eliminado, deixar de funcionar, é tão grande quanto a capacidade das instituições brasileiras de resistir a essas pressões econômicas e ao agronegócio e aos negócios internacionais de forma geral. Você vai ver que eles vão voltar a usar ou podem ameaçar usar as tarifas de novo e o que vocês querem? Quer que a gente tire o Pix? E aí vai lá. Se o presidente achar que deve, na pressão, considerando a pressão que ele vai receber, ele vai lá e tira o Pix, beleza? Acho que não vai acontecer. Se depender do presidente, o que vai sair mesmo é a declaração de imposto de renda. Dá uma olhada aí. Você disse que está pensando em acabar com a declaração do imposto de renda? Que notícia boa. Eu acho que... E é verdade isso. É verdade isso, Miriam. Acho que tem uma diretriz... Pode ficar livre daquele pesadelo? Sim, tem uma diretriz. Veja, se tem uma coisa que eu digo o tempo todo para a equipe é: nós precisamos de um país com menos burocracia. Mas como é que funcionaria? Isso. A declaração eu vou dar um exemplo do que está acontecendo esse ano. Claro que acabar com essa obrigação acessória de você ter que levantar todos os documentos, médico, gasto com escola, etc. e tal, e fazer o imposto de renda, é o que sempre... Eu sei porque minha família, na época do imposto de renda, era uma espécie de... fica todo mundo estressado com ter que angariar os documentos. Então, a diretriz para a Receita Federal é que a gente acabe com a declaração do imposto de renda. É isso aí. Já pensou um mundo onde você não tem que se preocupar com declaração de imposto de renda? Cara, seria muito bom, né? E para você que está estranhando essa flotinha Blockbuster aí, esse é o Dário Durigan, o novo ministro da Economia, porque o Fernando Haddad vai sair para se candidatar, né? Já saiu para se candidatar. Agora o ministro Alexandre de Moraes também entrou na onda dos ataques norte-americanos. O Comitê da Câmara dos Estados Unidos acusa o ministro Alexandre de Moraes de censura e cita eleições do Brasil em 2026. Isso aqui é uma coisa completamente industriada. Você já viu aqui no Brasil acontecer? A gente já mostrou. Reúne um grupelho de bolsonaristas lá, aloca a Câmara, faz uma sessão só entre eles, emite um relatório só entre eles, destinando objetivos completamente politiqueiros e não tem nada a ver com a realidade do serviço deles. Esse relatório foi produzido por encomenda do Jim Jones dos Estados Unidos. Jim Jones não, gente, é Jim Jordan. Jim Jones foi outro picareta que fez um monte de gente se suicidar lá, né? Esse é o Jim Jordan, mas é a mesma coisa, é um bolsonarista picaretíssimo, daquele trumpista doente e que faz isso sob encomenda do Eduardo Bolsonaro. Nesse relatório, que seria um relatório do Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos, ele critica duramente o ministro Alexandre de Moraes, do STF, e acusa ele de liderar aspas aqui, regime de censura brasileiro, com impacto global. O documento do republicano alega que as ações do ministro Alexandre de Moraes ameaçam a liberdade de expressão na América e a democracia do Brasil. Inclusive, esse negócio de achar que a América é só lá, né? Tinha que ser um texto norte-americano mesmo. Bom, a comissão é presidida pelo tal do Jim Jordan, que é apoiador de Trump, e ele esteve com o ex-deputado, futuro presidiário, Eduardo Bolsonaro, no dia 8 de janeiro desse ano. Então, encomenda feita, encomenda entregue, né? Pedido feito, pedido entregue.